O documentário Terra de Cristo ele é uma iniciativa da Inovar em parceria, né, com a Cristolândia, que é uma instituição que acolhe essas mulheres que precisam se recuperar, né, estão em recuperação. E no mês de fevereiro, no dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional da Prevenção, né, do uso de drogas e álcool. E a gente acredita que ninguém melhor do que essas meninas para poder falar a respeito desse tema. E foi por isso que surgiu essa iniciativa, da gente ir lá colher, né, o depoimento dessas mulheres. Então a nossa intenção era jogar luz sobre esse assunto e sobre essas pessoas que vivem, de certa forma, na escuridão em relação à sociedade, né? Ficam periféricas à sociedade e muitas vezes sofrem com preconceito. E a gente quer mostrar para a sociedade que essas pessoas são seres humanos e que precisam e que elas precisam de ajuda. Cara, a Janine foi a primeira pessoa que eu conversei. De forma geral, gravar esse documentário foi muito difícil para mim. Mas como a Janine foi a primeira pessoa com quem eu conversei, eu não estava pronto, eu não estava preparado para o que ia vir. Eu terminei essa primeira conversa devastado. E depois eu tive que editar essa mesma história e aí sofri de novo. E agora só de pensar já... E eu comecei a me drogar com 11 anos. Minha avó me levava à igreja, mas minha avó faleceu, eu tinha 8 anos. E aí eu fiquei perdida. Minha mãe no alcoolismo, perdida também. E eu fiquei sem quem me ensinasse o caminho certo. E eu sofria muito bullying. Eu tenho esse problema na minha vista. Naquela época não se falava que bullying era crime. Então na escola eu sofria muito bullying. E eu não sabia lidar com isso. Então eu ficava querendo ser aceita de alguma forma. E aí eu comecei a procurar aquele grupo que me aceitasse. E eu encontrei um grupo que me aceitou. Era o grupo das meninas que tinham uma família desestruturada também, que sofriam algum tipo de bullying também, ou por sua cor, por seu tipo de cabelo. Então, foi essas meninas que me aceitaram. E essas meninas fumavam cigarro, bebiam escondido na escola. Eu queria fazer parte dessa turma e comecei a fumar escondido, beber também escondido. Aí, com 11 anos, isso foi meus 10 anos, com 11 anos eu experimentei a maconha e depois experimentei a cocaína. Usei a cocaína até os 15 anos. Com 15 anos eu experimentei o crack. Era a droga nova que tinha chegado na minha cidade. Aí eu fui morar com a minha tia para trabalhar, para ajudar dentro de casa. O traficante morava em cima e minha tia alugou a casa de baixo. E ia mexer com a droga lá. E aí ele foi e me deu para experimentar. E a primeira vez que eu experimentei, eu me viciei. Não falei nada com a minha tia nem nada, comecei a usar. Aí eu comecei a fazer também o meu corre para usar droga. Eu comecei a me prostituir com 13 anos, para poder consumir a droga. Conheci alguns homens mais velhos, né? E por eu ser novinha, me pagavam. Naquela época, R$ 50 era muito dinheiro. Para quem era muito pobre, fazer um programa de R$ 50, pô, era um dinheirão. Mas minha mãe ficou doente. Minha mãe descobriu o câncer. Aí eu voltei para o meu bairro, onde minha mãe morava, com minha irmã. Comecei a cuidar da minha mãe faleceu. Descobriu a doença há pouco tempo, minha mãe faleceu. Eu tinha 16 anos. Aí minha mãe faleceu, eu fui engatei mesmo. Aí eu não quis saber de mais nada. Comecei a vender droga, segurar droga para as pessoas lá do bairro. Conheci um traficante, fui morar com ele. Aí assassinaram ele. Estava com 18 anos. Foi quando eu vim para Cristolândia, a primeira vez, há 12 anos atrás. Uma assistente social lá da minha cidade era cristã, batista, e a minha irmã fazia a unha dela. E aí a minha irmã fez essa ponte, conseguiu, procurando já ajuda, conseguiu. E aí eu vim para cá com 18 anos, muito magra, pesando mais ou menos 36 quilos. Só que eu não quis nada com Jesus, eu não quis nada com nada. Eu vim para cá para melhorar minha saúde física. Estava muito mal, muito magra, ficava 5, 6 dias sem comer, sem dormir, sem tomar banho, me drogando nas favelas da cidade. Minha irmã, desesperada, me trouxe para cá. Eu sou uma menina obediente,
Então eu fiquei aqui, passei pelo aquele processo. Só que eu não abri meu coração para tratamento, as coisas que tinham aqui para tratar dentro de mim, para tratar meu psicológico, né? Como psicólogo, eu não me abria, não contava nada, sempre muito manipuladora, muito mentirosa. E aí não deixei ser tratada. E principalmente quando eu cheguei aqui, foi apresentado para mim Jesus. Que Jesus era o caminho, que Jesus queria me transformar, que não tinha outro que podia me ajudar a não ser Jesus e tal. Mas eu não queria. Eu queria voltar e voltar bonita, voltar de novo pro rock, pra doideira. Foi o que eu fiz. Depois de 9 meses. E eu voltei tudo de novo. Voltei a usar droga e voltei bem pior. Quando eu voltei, eu já comecei a ir pra pista, a me prostituir de outra forma. Enfrentar caminhoneiro, enfrentar coisas horrorosas. Comecei a roubar. Foi só piorando, só piorando. Comecei a roubar para manter o vício. Já a minha família me aceitava mais. Comecei a morar com um rapaz aqui, outro rapaz ali, só para ter um lugar para morar. E aí eu tive vários parceiros, vários relacionamentos. E aí eu tive um filho, com 25 anos. Com um relacionamento também que o cara era dependente químico também, usuário de maconha. E aí eu engravidei. E eu não acreditava que eu estava grávida, porque o exame dava negativo, porque eu usava droga 24 horas. Aí eu fiquei aquela gestação toda usando crack. Quando eu tive neném, eu fiquei com ele um mês. Um mês me deu uma crise forte de abstinência. Um mês e 20 dias. Entreguei para a avó. Falei, não consigo criar essa criança. Toma essa criança porque eu preciso usar crack. Deixei o neném, fui embora. Fumar crack, fui viver minha vida. Aí fiquei dos 25 aos 29 anos. Me drogando sem parar, me prostituindo, roubando. Conheci um cara com 29 anos, fui morar na rua com ele. Já não tinha mais condição de pagar o quartinho que eu estava ficando. E ele falou comigo assim, vamos pra rua, você não tem nada pra você perder mesmo, você já perdeu tudo. Eu falei, vamos embora. Fui embora pra rua com ele. Ali eu comecei a roubar mais ainda. E ele me ensinou a roubar mercado, loja, para manter o vício. Junto com a prostituição, quando fui morar com ele na rua, ele não quis mais prostituir, então eu tive que ficar com o corre só do roubo. Então eu entrei em todos os estabelecimentos da minha cidade, roubei todos. Fiquei com uma fama terrível, as pessoas não gostavam que eu me aproximasse, de lugar nenhum. Quando eu entrava nos lugares para roubar, eu via as meninas que estudaram comigo lá, na infância, na época do bullying, nos caixas dos mercados, e aquilo me deixava muito envergonhada. Saber que estava entrando ali para roubar. Podia ter tido um futuro diferente, entendeu? Aquilo me dava muita tristeza, chorava. E ele não queria que eu parasse, porque ali já não era só o roubo dele mais, era o meu e o dele. E a minha irmã também, minha irmã é advogada na minha cidade. Então, minha irmã é muito conhecida, trabalha no fórum. Minha irmã começou a andar desesperada atrás de mim na rua, dizendo que tinha muita imagem minha, que eles iam me prender, que eu precisava parar. E aquele apelo da minha irmã, a pessoa que mais cuidou de mim, que também me queria, eu queria parar, porque eu não queria fazer aquilo com ela. Aí ele não aceitou, começou a me bater muito, tentou me matar. Tentou me matar a primeira vez, tentando me jogar dentro do rio, me matar afogado. O Senhor Jesus estava em mim, que não deixou morrer. Aí eu fui pro CAPS. Porque tá na rua ali, você fica com fome, fica cansado, você já tem que dormir na rua. Então, de dia eu ia pro CAPS. E lá no CAPS eu pedi ajuda. Aí denunciei. As assistentes sociais viram a situação que eu estava, muito machucada. Foi no dia 8 de março. Tava tendo uma comemoração do Dia da Mulher no CAPS. E eu não tinha como fazer nada. Eu estava com os dedos todos machucados, com a cabeça toda machucada. Eu chorava muito. Me sentia muito humilhada. Mas aí uma assistente social muito boa me ajudou. Fiquei 15 dias no CAPS, internada. E aí pedi ajuda à minha irmã. Minha irmã foi, me buscou, me levou para casa dela. E eu tinha vontade de voltar a estudar, tinha um monte de sonho, né? Aí, quando eu fiquei sóbria, eu falei, vou começar de novo minha vida agora. Aí eu fui, fiz uma carteirinha para voltar a estudar e tal, comecei a sonhar. Aí eu comecei a ter recaída. Na primeira recaída foi tudo bem. Na segunda, eu voltei para o lugar de uso. E aí, dessa vez, foi pior ainda. Ele me bateu a cidade toda. Ele saiu de uma ponta, foi até quase perto da delegacia, me batendo, tentando me levar para o outro lado, onde tinha o rio, e onde ele podia me matar ali e jogar meu corpo dentro do rio. E aí eu consegui sair correndo, o dia estava clareando. Fui na porta da delegacia, estava tudo fechado. Fui para o CAPS, e aí a assistente social me ajudou a denunciar novamente. Aí foi quando me deram a medida protetiva, porque da primeira vez não me deram.
Falei, não tem como, eu tô tendo recaída, dessa recaída ele vai acabar me achando, vai me matar. Eu falei, eu preciso me internar, preciso ir pra Cristolândia. Falei com minha irmã. Falei, Joelma, vê se consegue lá Cristolândia pra mim. Não falou, vou falar pra você falar com ela, dona Rosângela. Aí foi, pôs no telefone. Aí eu falei com ela, falou que podia vir. Fazer os exames e vim. Aí fiz os exames correndo, pedi ajuda assistente social. E elas, muito gente boa, me ajudaram a chegar aqui. Me ajudaram com o exame, correram atrás para mim. E eu consegui chegar aqui. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui chegar aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero mudar. Tô cansada. Eu entrei aqui como aquela que tinha tudo para perder. Porque eu tinha uma família, tinha pessoas que me amavam. E depois eu voltei como aquela que tinha perdido tudo, você consegue entender isso? Então foi isso, eu cheguei aqui e falei, não, eu quero mudar. Tô cansada dessa liberdade, essa liberdade tá me escravizando. E aí fui caminhando. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, senti o desejo de me batizar. Entreguei minha vida para Jesus, me batizei. Aí voltei a estudar aqui, estava na 8ª série. Aí fui remanejada, terminei o ensino fundamental. Fiz minha formatura, foi a coisa mais linda na escola ali. Depois comecei a fazer o médio. Terminei o médio esse ano agora. E vou me fazer minha matrícula para a faculdade agora, serviço social. Eu fiz aqui 17 cursos online, tudo da área social que eu quero fazer. Fiz também cuidadora de idosos, fiz teologia, porque eu me amarro na Bíblia. Descobri na palavra de Deus uma arma para conseguir vencer os dias maus, porque aqui a gente tem muitos dias maus, não com as pessoas à nossa volta, não com o lugar, porque esse lugar é maravilhoso, mas com a gente mesmo. Os monstros que tentam se levantar dentro da gente. Eu sou filha amada. Mesmo se minha mãe não me amasse, minha irmã não me amasse, minha família me abandonasse, eu tenho um Deus que me ama. E hoje eu compreendo isso. Eu estou aqui, vou fazer 2 anos em abril, decidi ficar os 2 anos. Não tenho nem vontade de ir embora, de falar a verdade. Se pudesse ficar mais, eu ficava, mas já estou trabalhando para alugar minha casa. Não quero sair da presença do Senhor nunca mais, porque é a presença de Deus que me sustenta. Eu não conseguia ficar um dia sem usar crack, sem usar cocaína, sem beber, sem me prostituir. Fazia parte de mim, era quem eu era. E hoje eu tenho outras alegrias. A alegria do Senhor é minha força. Hoje eu não preciso de nada para me sentir feliz, me sentir bem. Hoje eu tenho Jesus, tenho minha família, consigo ver o valor da minha família, consigo ficar perto do meu filho. Aquele filho que eu deixei lá, hoje tem 7 anos. É um rapazinho lindo, chama Gabriel. Hoje ele gosta de ficar perto de mim, me tem como uma amiga, porque também não posso pedir muito dele, né? Mas só de saber que ele gosta de mim e que eu posso reconquistar ele, né? E não com minhas palavras, mas com as minhas atitudes. E posso contar para ele um dia que se um dia eu deixei ele, foi pro bem dele. E é isso, hoje eu tô bem, posso dizer de verdade, tô benzão. Ana Cristina, eu já gravei num outro dia. E aí eu estava um pouco mais pronto para essas histórias, né? Mas não deixou de ser comovente. Ela é uma pessoa que passou por muita coisa difícil e a minha sensação ali é que enquanto ela falava, eu ia aprendendo. Eu ia aprendendo com as experiências dela. É um relato bastante interessante e forte. Eu vim de uma família muito bem estruturada. Pai, mãe, irmãos. Fui adotado aos 2 meses de idade. E minha família sempre foi muito bem estruturada. E eu entrei no mundo das drogas não foi por falta de informação, não foi por curiosidade, não. Foi por muita informação. Mas a gente não acredita muito no que os pais falam pra gente. Há 13 anos atrás, eu conheci o pai da minha filha. Não foi uma curiosidade minha por saber o que era drogas, os tipos da droga, os malefícios dela, né? Não foi. De eu ir até a droga, não. Eu conheci o pai da minha filha, de 13 anos, a minha primeira filha. E num dado momento, a gente em casa, eu voltando do trabalho, eu vejo em cima da cômoda algo diferente. A minha percepção sabia o que era aquilo. De início, eu tomei um susto. Eu falei, ué. E até então eu conheci o pai da minha filha, para mim ele era a pessoa. E ele falou para mim, olha, eu tenho uma coisa para te falar, entendeu? Mas eu não quero que você chegue perto. E aí eu falei, o que é isso?
né? E ele me falou. Mas só que o falar dele é totalmente distorcido para quando a pessoa já está dentro. E ele me falou que aquilo era droga, ele me falou a onda boa que dava, né? E nesse exato momento, a gente esquece tudo aquilo que a nossa família construiu da gente, porque eu foquei só na parte boa. E confiei nele, entendeu? E eu falei, eu quero, né? Eu quero. Num dado momento, ele falou que não iria me dar. Ele falou, não, eu não vou dar, não vou ser responsável por viciar ninguém, entende? E eu perguntei, como assim viciar? Ele falou, depois que você for a primeira, você vai querer a segunda, entendeu? Porque a onda é tão boa, te tira as dores de cabeça, os problemas, as tristezas. Nesse momento que ele falou toda essa parte boa, me acometeu de uns anos atrás, antes de conhecer ele, de eu ter enterrado a Maria Júlia e o Vitor, meus gêmeos, que não sobreviveram. E quando ele falou que tira as dores, as tristezas, eu lembrei disso, que eu carregava já há um bom tempo. Eu não pensei no meu pai falando o que era droga, o que ela causava, para onde me levaria, não pensei. Só me veio aquele tira as dores, te deixa num momento muito bom. E ele falou que não ia me dar e não ia ser responsável por viciar ninguém. E eu ameacei ele. Eu falei, me dá, então eu vou embora. Ele falou, não vou ser responsável por isso. Mas mesmo assim ele me entregou o caminho. Eu não culpo ele. Não, eu não culpo ele. Porque eu era maduro o suficiente para saber onde eu estava no trampo. E eu fui, há 13 anos atrás. E eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Eu cheguei ao fundo do poço. A ponto de envolver 3 crianças. 2 na época. De estar tão viciada, mas tão viciada, de não me importar das minhas próprias filhas perceberem ou elas se tocarem que a mãe estava usando droga. Logo depois, eu engravidei nesse período. Eu parei a droga. 9 meses sem droga, mais 9 meses de amamentação sem droga. Infelizmente, não são todas que conseguem, mas eu consegui. Mas depois da amamentação, meu organismo lembrou. E não demorou muito, depois da amamentação, eu voltei para a droga. Mas eu consegui esconder um pouco, né? O controle que a gente acha que tem controle, é tudo ilusão. Eu comecei a omitir a minha filha, a abandonar a minha filha. Meus pais começaram a criar. Eu nunca fui presente. A minha filha tem 13 anos, só há 7 meses que eu sou presente na vida dela. Você pode ter um lar estabilizado, você pode não fazer isso na rua, você pode transformar a sua casa numa cracolândia, mas você vai abandonar tudo e todos por causa da droga. E logo depois eu conheci outra pessoa, que é o pai da Maitê. Era uma pessoa que escondia que era usuário, eu escondia que eu era usuário também. E quando ele se abre para mim, eu me abro para ele, e 2 usuários a gente se derrama. Eu engravidei de novo. E veio a Maitê. A gestação a mesma coisa. Parei de usar droga, na amamentação parei de usar droga, mas retornei depois. Segundo filho abandonado pela mãe, porque a droga se tornou mais importante. Mas o meu fundo do poço foi o Yuri. Foi o Yuri. Eu engravidei do Yuri, o pai do Yuri era outro usuário. Minha primeira agressão foi com ele. A gestação do Yuri foi tranquilo, sem droga, nada, mesma coisa. Consegui. Mas no parto, eu descobri que meu filho era deficiente no parto. Em ultrassom nenhuma mostrou. Quando meu filho nasceu, os médicos trouxeram ele para mim. Meu filho não tinha os braços. Agenesia de membro. E logo depois, o meu filho não tinha chorado. Então, me acometeu o quê? Os gêmeos. Lá do início da história. Não choraram. Depois eu também descobri no parto que tinham morrido. Depois veio a médica. Mãe, você sabe? Eu falei, não chorou. Eu logo falei, morreu. Morreu. E ela tirou o pano. Meu filho sem braço. Aquilo para mim foi um choque. Correram com meu filho para fazer os exames, até mesmo porque em ultrassom nenhuma, 9 meses não foi acompanhado nenhuma deficiência. A gente não sabia se iria sobreviver. Essa era a realidade. E eu não sabia se era vestígio da droga no organismo. Depois eu descobri que a agenesia de membro sem braço, a agenesia de peito sem a cartilagem do coração, autismo, hiperatividade, vem convulsão. Isso tudo com o meu filho. E eu entrei em depressão. E mais uma vez a minha família me abraçou, me segurou, mas depois de amamentar, com muito custo, eu abandonei meu filho. Eu não queria chegar perto. Eu omiti ele de todas as formas. Eu não aceitava a deficiência dele e aí eu me afundei nas drogas.
E aí eu literalmente me afundei para morrer. Eu não aceitava ser mãe de uma criança com deficiência sem saber se a culpa era minha. Era o último caminho, eu só lembrava, ela tira os seus problemas. E eu comecei a inanição de morte. De abaixo dos 40 quilos você já está morrendo. Eu não conseguia mais beber água, eu não conseguia mais comer, eu convulsionava, eu desmaiava. E aí começou aquela batalha, né? Hospital, eu desmaiava com soro. E o médico falava, você não vai chegar até sexta-feira. E avisava o meu pai. Eu peguei o meu pai no pé da minha cama orando. Minha família não dormia mais, com medo de acordarem e eu não estar mais direito. E eu pedi ajuda. Mas eu pedi ajuda porque uma criança de 6 anos orava. Todo aniversário, meu aniversário, minha filha falou assim, mãe, eu posso orar? E eu falei, pode. E ela orou em voz alta. Ela falou, Deus, eu já perdi o meu pai, que não cuidou de mim. Só não leva a minha mãe, porque eu não vou ter mais ninguém. E eu fui, deitei, e a minha filha chegou no quarto e falou para mim, mamãe, meu pai morreu disso. Não vai ter ninguém para cuidar de mim se a senhora morrer. O que eu vou fazer? A minha família foi de suma importância. E os meus filhos. Porque eu falo para você, hoje há 7 meses eu conheço Jesus. E eu tenho certeza absoluta que foi ele que me salvou. Um belo dia, logo depois que minha filha entrou no quarto e falou isso para mim, eu tive um estalo. Uma pessoa que eu amo muito, de toda a minha família, eu amo todos eles, é o meu irmão Igor. E ele foi super duro comigo. As palavras dele foram fundamentais para mim. E o desvínculo. Meu irmão parou de falar comigo. Esse desvínculo com ele e ver a minha filha de 6 anos nessa profundidade, orando, sabe? Para a mãe não morrer. E eu pedi ajuda pro meu pai. Eu falei, pai, eu preciso de ajuda, eu tô morrendo. E meu pai falou, eu sei, mas eu não posso fazer nada se você não quiser ajuda. Eu só tô orando por você. Ele, filho, eu vou acreditar em você. Eu vou tentar te ajudar. E eles começaram a correr contra o tempo. Eles pediram ajuda ao meu compadre, que foi o prefeito da minha cidade, e ele passou o telefone do Tom, que é da PIPAC, da Primeira Igreja Batista de Arraial do Cabo. E desde o dia que eu pedi ajuda, até eles conseguirem, eles nunca mais saíram do meu pé. Nunca mais. Eles sabiam que viriam pela frente. A abstinência muito rápida, por causa dos remédios, das medicações fortes. Eu não tomava em hora, eu tomava em segundos, todas as medicações tarja pretas bloqueadoras. E surgiu, dia 6 de junho de 2024, a vaga para cristolândia. E a batalha começou aí, porque a gente acha que surgiu a vaga, vamos. A gente não quer ir. A gente está preparado, a gente já saiu do vício, eu não preciso mais, eu aguento. É sempre assim. E meu pai segura na minha mão, o Tom segura na minha mão, a igreja toda segura na minha mão e falou, vai, a gente vai estar com você. Eu falei, pai, não desiste de mim. Não desiste, nem que eu vá chorando, querendo desistir. Me amarra naquele carro, me leva para tratamento. Eu não quero morrer. E eu tô morrendo. A vinda para cá são 6 horas. Foi horrível. Mas eu cheguei aqui com a força de Deus. Mas hoje eu falo para você que foi Deus, no 6 de junho de 2024. E foi Deus até agora. Eu estava entrando em sofrimento, por causa da droga e da quantidade de remédio. Então, o quadro clínico não poderia me aceitar aqui na Cristolândia. A Cristolândia não trabalha com medicações. E eu não poderia ficar. E eu falei, se eu não ficar, eu vou me matar, porque eu não vou mais aguentar essa vida. Eles me deram 5 dias para não entrar em sofrimento. E eu já estou aqui há 7 meses. Eu nunca mais solto a mão de Jesus. Nunca mais. Porque se eu soltar, eu sei para onde eu vou. Eu falei, peguem a guarda dos meus filhos, porque para mim não tem mais jeito. Por favor, dê dignidade para eles e deixa eu morrer. Só digam para eles que eu amo e que eles não entrem nunca nessa vida. Que eles vejam o que a vida que eu escolhi faz. E por favor, eu falava isso. Mostrem sempre para os meus filhos o que tudo isso acarreta. Esse caminho das drogas. Essa vida de dor, de não procurar uma ajuda, de achar que o mundo e os amigos podem te oferecer um conforto. Eu escutei do pai da minha filha, quando eu falei que eu ia pedir ajuda, ele falou, até Jesus esqueceu a gente, para a gente não tem mais jeito. Ele morreu. Eu vi uma família chorando, eu vi uma mãe chorando, eu vi um pai ajoelhado, orando. É a gente que solta a mão de Deus, Deus não solta a nossa mão de jeito nenhum. Jesus estica a mão o tempo todo, fala, filho, eu tô aqui, vem, ainda dá tempo. E daqui para frente eu fui socializar a minha família. Aquela que estava toda destruída, toda acabada, é uma família que sorri.
eu não lembrava quanto tempo a minha mãe não me abraçava e dizia eu te amo. E eu cheguei em casa para socializar, elas pediram para brincar de guerrinha de balão. É isso que eu quero ser. No caso da Isabel é um pouquinho diferente, porque ela está há pouco tempo ainda na Cristolândia. Não faz tanto tempo assim que ela foi acolhida. Ela ainda está entendendo um pouco desse processo, dá para sentir que ela está entendendo um pouco desse processo. E ela sente muita falta da família dela. E durante o nosso papo eu senti isso em mim também. Foi uma coisa empática que aconteceu. O relato dela foi um dos mais apegados à família, de forma geral. Talvez seja pelo fato dela estar há menos tempo, mas dá para ver o quanto ela teve que abrir mão para se ajudar, para tentar se recuperar. Me separei dele porque ele falou que no carnaval ele não me queria, a mãe dele não me queria na casa dela. E eu fiquei chateada. Eu falei, não, já que você vai ficar para lá, você fica para lá que eu fico para cá. Acabou-se. Você vive a tua vida, eu vivo a minha. Aí saí para pular o carnaval com as colegas, né? Aí esse carnaval me rendeu o meu filho mais velho. Ele é filho do fruto de um relacionamento de carnaval. Quando ele voltou a me procurar, que acabou o carnaval, eu já sabia que eu estava grávida, eu falei com ele, a gente ficou junto, fomos morar juntos, o meu filho estava com 4 meses, ele tentou me matar. Aí eu consegui me desvencilhar dele, passei uns meses, quase um ano, ele me batia na rua, eu me separei dele, fui morar na casa dos meus pais, arrumei um emprego num bar. Esse bar foi onde eu conheci a droga. Fui trabalhar nesse bar, aí meu pai virou para mim e falou assim, eu não quero você trabalhando nesse bar, pode ir lá em cima avisar para esse rapaz, você não vai ficar trabalhando lá. Eu fiquei com raiva, chateada. Aí subi. Quando eu cheguei lá, ele estava com a cerveja e um copo. Aí ele, o que foi? O que houve? Eu falei, meu pai falou... Briguei com meu pai, não quis falar para ele o que meu pai tinha falado. Aí ele falou, senta aí. Aí pegou um copo, junto do dele, encheu e a gente ficamos bebendo, eu e ele. Quando eu dei por mim, que eu levantei, eu não conseguia levantar. Muito bêbada, minha cabeça rodava muito. Eu falei para ele, e agora? Como que eu vou fazer para mim ir para casa? Eu moro na casa dos meus pais. Aí ele, maneiro, deixa eu te mostrar uma coisa. O que eu fizer, tu faz. Aí ele foi lá, botou 2 trilhas de cocaína, enrolou um dinheiro, puxou e mandou também puxar. Quando eu puxei, que eu botei no nariz, eu achei mó barato. Caraca, não tô sentindo mais nada, a cabeça não tá rodando. O álcool voou, sumiu. Eu achei um barato. Esse um barato me custou, que eu tô aqui dentro da Cristolândia hoje. Esse barato me custou meu filho, minha filha, meu neto, entendeu? Eu perdi meu neto, meu filho, minha filha, por causa da droga. Eu fiquei 4 meses, aí conheci o pai da minha filha, que é da minha filha caçula. Quando conheci o pai dela, eu parei com a cocaína, fiquei só no cigarro e na cerveja. A gente começou a viver uma vida junto. Ele arrumou um emprego, eu sou manicure, porque eu comecei a fazer unha com 16 anos, construindo uma família, né? Eu engravidei dele, tive 3 barrigas e 4 filhos. Eu fiquei 17 anos sem usar cocaína. Mas aí, no final de quase 18 anos morando junto, ele fez uma besteira dentro da minha família. E essa besteira me levou a voltar de novo, entendeu? O que eu tinha de bom, que era a minha família, eu perdi tudo. Vou te falar que nem tudo eu lembro, mas eu tenho relances, graças a Deus. Daqui a 2 dias eu faço 5 meses que eu nunca... 5 meses que eu não uso substância nenhuma. Eu sinto muito falta dos meus filhos, da minha casa, do meu neto, entendeu? Dos meus pais. Eu não posso... Eu usava droga, mas toda quarta-feira eu estava lá na casa da minha mãe.
vendo meu pai, minha mãe, minha mãe hoje está fazendo 78 anos, eu não estou perto dela, entendeu? Minha mãe já está velhinha, já sofreu pra caramba, entendeu? E hoje eu estou mal, hoje estou muito mal, e a gente vive esses altos e baixos, entendeu? A gente acha que a gente controla a droga, a gente não controla a droga controla a gente. Eu pedi ajuda porque eu já não aguentava mais, eu tentei o suicídio diversas vezes. E cada dia que passava eu ia me afundando muito mais. Eu nem comia mais. Eu não pensava em comer. Eu pensava só na droga, em beber. Fiquei muito mal mesmo. Tive 2 overdoses, princípio de overdose sozinha dentro de casa. Clamei e Deus me respondeu, estou aqui viva. E meu irmão me arrumou e ele falou assim: Bebel, eu não vou te mandar dinheiro, você tem que dar teu jeito a isso. Realmente você quer mesmo que Deus te liberte? Você que vai fazer os movimentos ao contrário para que isso aconteça. Só que todo dia, quando eu chegava na ponta da minha rua, tinha tudo para mim. Cigarro, droga, bebida. Mas não tinha um prato de comida, não tinha nada para mim. Aí fui para casa da minha irmã, sentei na casa da minha irmã, dormi na casa dela e de manhã levantei, ela fez um café, eu fumando um cigarro na varanda dela, fiquei olhando para a rua e conversando com Deus, né? Meu Deus do céu, não aparece um dinheiro para mim ir para esse lugar. Minha irmã falou assim, tô falando sozinha? Eu falei assim, não, tô falando com Deus. Aí de repente eu escutei assim, vende tua cozinha. Aí minha irmã falou assim, tá falando de novo sozinha? Eu falei assim, não, vou vender minha cozinha. Como tu tá maluca? Tu tá boa, garoto, tu não tem nada não pra tu ir pra esse lugar não, isso é uma prisão. Eu falei, não, mas eu vou. Vendi meu fogão, meu bujão, minha geladeira, micro-ondas, liquidificador, batedeira, churrasqueira, saí vendendo tudo. Mandei dinheiro pra minha cunhada para comprar minha passagem. Meu irmão me pegou na rodoviária, me trouxe para cá. Aqui foi um lugar de esperança para mim, sabe? Entender o que a droga faz, né? A droga, ela só me trouxe marcas ruins, momentos ruins, entendeu? E se eu soubesse que a primeira trilha que eu puxei, eu ia acabar aqui, eu nunca teria feito, nunca. Eu me arrependo amargamente de um dia ter usado droga. A droga me levou muita coisa. Minha dignidade, minha vergonha na cara. Fui humilhada, fui pisada. Mas aqui o projeto está me dando prazer de muita coisa, né? Com 28 dias aqui, minha filha pediu para saber onde que eu estava. De 4 anos que a gente não se falava. Pedi para me acompanhar aqui dentro. Agora no Natal, ela e o irmão, eles que me vestiram e me calçaram. Essa é a minha alegria, né? Quando ele veio aqui me visitar, com 2 meses, quase 2 meses que eu estava aqui, ele me abraçou muito, ele me deu muita força, ele falou, tô super orgulhoso da senhora, mãe. Eu não tinha esperança de nada, né? Mas quando eu cheguei aqui, tudo mudou.